Olá pessoal, eu me chamo Wellington Santos, sou aluno da disciplina de Programação Avançada DCA 1202 e vou apresentar aqui o projeto da terceira unidade que desenvolvi. Se trata de uma espécie de Paint em 3D desenvolvido em Qt e C++, onde o usuário pode desenhar na tela algumas formas geométricas já definidas anteriormente, com opção de mudar o tamanho, a cor e a transparência. Então, quando nós iniciamos a criação do programa, nós criamos a classe MainWindow e o Qt já cria automaticamente os arquivos main.cpp, que é esse aqui, e os arquivos mainwindow.h, que é o header, e o mainwindow.cpp. Eu vou iniciar mostrando aqui o main.cpp e assim, todas as aplicações elas são desenvolvidas em outros arquivos, em classes distintas. A main.cpp ela é uma aplicação bem simples que chama ou executa um objeto da classe QApplication. E nessa aplicação, a gente vai criar um objeto da classe MainWindow e vamos mostrar o objeto e aí depois disso a aplicação será executada. Então é isso que a main CPP faz. Indo agora para mainwindow.h, para o header, ela é a primeira classe a ser criada e é a classe a partir da qual os componentes serão desenhados na tela e o usuário vai poder interagir. É, nós temos aqui duas classes main window, essa, e elas são diferentes, certo? Essa primeira classe aqui é, é a classe que vai fazer o desenho da interface. Já essa segunda é a classe onde são programadas as ações de como a interface será trabalhada. Esse KeyObject, ele é um macro do próprio Qt para, para que a gente consiga trabalhar com sinais e slots. Esse aqui vai ser o construtor, esse aqui é o destrutor, e aqui nós temos que todos os objetos da interface gráfica criados, eles são acessíveis através do ponteiro UI, que é esse aqui. Implementamos aqui dois métodos. O update new sliders, ele vai atualizar o tamanho dos sliders de acordo com o que o usuário escolhe. E o update slice slider, é, ele vai atualizar o slider slice também de acordo com o que o usuário vai escolher. Eu vou falar mais sobre esses métodos aqui na mainwindow.cpp. Então, aqui nós temos o construtor, né, como eu havia falado, que é onde ocorre a alocação de memória. E aqui abaixo estão sendo setados alguns parâmetros para os slides, como o máximo que cada um pode chegar e a posição default, né, a posição onde eles iniciam quando o programa é executado. Nós temos aqui abaixo vários connects. A função connect ela vai conectar um objeto que envia um sinal, outro objeto que recebe o sinal e a função que vai tratar o sinal. Assim, todos os connects aqui abaixo, que são inúmeros, eles são usados basicamente para fazer a ligação entre os sinais e os slots. E para cada funcionalidade na interface é necessário que haja uma ligação entre o sinal e o slot para que isso seja funcional. E essas ligações
também poderiam ser feitos diretamente lá na interface gráfica aqui no UI. É, e aí, tipo, poderia ser tanto feito lá quanto aqui, através do Connect. E aí eu preferi fazer aqui mesmo via código. Então, como eu falei, né, são vários connects. Eu vou só mostrar aqui que nós temos o destrutor, onde libera a matriz onde libera a memória que havia sido alocada anteriormente para o UI através do delete UI. É, o método slider, que ele vai atualizar o slider slice de acordo com o novo tamanho. Esse slider slice, ele ele vai meio que andar no eixo Z, certo? Lá no nosso cubo. Então o usuário pode desenhar, fazer os desenhos lá, desenhar as formas geométricas é, em qual nível, qual fatia ele quiser do eixo do eixo Z. Lembrando que isso tem um tamanho, né? Um máximo, que é o tamanho do eixo Z. Aqui o outro método, o update new sliders, que ele vai atualizar o tamanho dos sliders de acordo com o que o usuário escolhe. Então, após isso, eu vou mostrar aqui a outra classe, que é a classe plotter. E aí nós temos o plotter header e o plotter cpp, né? Vou iniciar mostrando aqui o header. Então essa classe plotter, ela é responsável pela construção e modificação de alguma forma ou escultura na interface gráfica. A classe plotter, ela é derivada da classe base keyWidget para se ter todas as possibilidades de desenhar na tela que a keyWidget oferece. Então nós implementamos aqui alguns métodos. O, o paint event, ele é executado cada vez que a tela precisa ser pintada ou redesenhada. O mouse move event, ele retorna as coordenadas x e y da posição onde o mouse se encontra no plotter. O mouse press event, ele retorna as coordenadas x e y da posição onde foi clicada no mouse. Então a diferença é essa. Esse aqui eu só vou passando o mouse e ele vai mostrando as coordenadas. Esse aqui eu tenho que clicar para que ele mostre aquela coordenada que eu cliquei. O mouse release event, ele interrompe uma ação de desenho iniciada pelo mouse press event. E o draw shape, que é onde os eventos do mouse se relacionam com o escultor. Então aqui nós temos diversas variáveis que vão ser usadas ao longo aí da classe para tamanho do nosso cubo em x, em y, em z. São inúmeras variáveis aqui. Então não vou ficar detalhando. Certo? Tudo variável aqui. Aqui nós temos alguns outros métodos que vão retornar posição do, do mouse, alguns outros aqui que vão mudar o tamanho do X, o tamanho do Y, o tamanho do Z, que são usados em algumas formas, como a putbox, a cutbox. E isso aqui tudo vai ser definido pelo usuário, e aí nós temos os métodos para receber essas mudanças, né? Temos aqui o método para salvar o arquivo em um arquivo .off, que a gente consegue executar no MeshLab. O
o método aqui newSize, que ele vai abrir uma caixa de diálogo para o usuário definir novas dimensões para, para o grid, né, que é onde a gente trabalha lá quando abre a interface para o usuário. Enfim, são inúmeros os métodos. Eu vou mostrar agora um pouco melhor no CPP. Então, aqui no CPP nós definimos alguns valores já para algumas variáveis para ser o default, né? Quando o programa ser executado, já iniciar com esses valores setados para essas variáveis. O tamanho, por exemplo, do nosso cubo lá, se é 50 por 50 por 50. E aí aqui todos os métodos que eu havia falado anteriormente, né? O Paint Event, nós temos aqui o KeyPainter PA, né? Ele vai informar ao PA que ele deve pintar naquele espaço de tela do widget, do plotter. Aqui a caneta, o pincel, definimos aqui a cor da caneta como preto, definindo a largura da caneta como 2 pixels. Enfim, fizemos várias atribuições, várias definições aqui, certo? Aqui nós estamos desenhando cada um dos quadrados na nossa matriz, certo? O mouse move event, que vai retornar as coordenadas x e y da posição onde o mouse se encontra no plotter. Através do emit, nós estamos enviando os valores dos inteiros x e y, certo? Fomos testando aqui para cada plano e vai retornando aguardando os valores retornados aqui pelo emit nas posições, nas variáveis que definem as posições, né? X, Y, Z. Então, adiantando aqui, chegamos no método mousePressEvent, que vai retornar as coordenadas X e Y da posição onde foi clicada no plotter. Da mesma forma, nós temos os emits aqui para envio das posições X e Y. São funções bem parecidas. Métodos bem parecidos, na verdade. O mouse release event, que ele vai interromper uma ação de desenho iniciada pelo mouse press event, e o método draw shape, onde os eventos do mouse se relacionam com o escultor para desenhar a escultura selecionada pelo usuário. Nós temos aqui para todas as formas, né? Que é o voxel, box, a esfera e o elipsoide. E aqui abaixo nós temos inúmeros outros métodos que são para fazer algumas funções específicas, como mudar a cor do vermelho, do verde, do azul, alterar a transparência. Isso de acordo com o que o usuário escolhe no slider, né? Faz a alteração. Mudar o valor de x, o valor de y, tudo isso aqui é que o usuário vai mudando lá na interface, certo? Então vou passando aqui, e aí aqui nós temos o método para salvar, né? Vai salvar no arquivo of.off, nesse caminho aqui. Temos o método newSize, que ele abre uma caixa de diálogo para o usuário definir as novas dimensões para o grid, né? As dimensões em x, em y e em z, que eu vou falar mais à frente na classe dialog.
E em relação a classe plotter, é isso. Eu vou passar agora para a classe color window, iniciando aqui pelo header. A color window, ela é a classe responsável por mostrar na main window a cor selecionada pelo usuário nos sliders. Então aqui nós temos alguns outros métodos que já foram utilizados anteriormente, algumas variáveis aqui para guardar a cor do vermelho, do verde, do azul, da transparência e os métodos aqui embaixo para realizar essas mudanças, certo? Então passando para o CPP, nós temos aqui todos os métodos, certo? Como é que eles foram implementados. Temos aqui o método context menu event, que também foi falado durante as aulas. E agora eu vou passar para a classe dialog size, iniciando aqui pelo header. Essa classe dialog size, ela é responsável pela caixinha que é aberta para que o usuário possa definir os valores, informar os valores de x, y, z, para que seja gerado um novo grid, certo? Lá no plotter, para trabalho. Então essas variáveis aqui vão receber aqui o valor do x informado pelo usuário, certo? E aí eu vou falar deles aqui no ponto CPP. Então aqui nós definimos alguns tamanhos mínimo e máximo permitidos para essa nova grade, né? Porque é importante que se tenha um limite. Aqui no construtor, né? Temos aqui o destrutor. E aqui os nossos métodos, eles vão retornar o valor do x, o valor do x, do y e do z informados pelo usuário na caixa de diálogo que foi aberta. Eu vou mostrar ao final aqui do vídeo o programa executado e essa caixinha sendo aberta, certo? E por último, quero mostrar aqui também o Sculptor, né? A classe Sculptor, ela foi implementada já no nosso projeto da segunda unidade. Na verdade, ela foi no nosso projeto da segunda unidade e a gente está usando ele como parte do terceiro. Então, essa classe que é responsável pelas formas. Então, a esfera, a elipsoide, o box, o voxel, tudo é definido aqui, nesses métodos, certo? Então, nós estamos usando essa classe basicamente para que seja para pegar a forma e implementar essa forma, desenhar essa forma lá no nosso programa, certo? Então eu vou executar aqui o programa, tá? E aí nós temos aqui em cima algumas opções. Tipo, se eu quero, eu posso, ó, estou arrastando aqui, cliquei e estou arrastando, certo? Tá sendo desenhado. E aí eu posso mudar aqui as cores, vou colocar vermelho, testar agora só com verde, só com B, tá? Eu posso também alterar a transparência, testando aqui a caixa. Eu seleciono aqui a caixa e aí vou definir aqui os tamanhos, tá? Vou colocar aqui 10 para x, para y fazer um cubo, né? X para y e para z.
esse aqui é o voxel e aqui é a caixa, certo? E aí eu posso ir mudando aqui no slider do slice o a fatia, né? O eixo Y, onde eu estou querendo desenhar. Testando aqui agora a esfera, eu seleciono a esfera aqui e vou definir aqui o raio. Vou colocar 20 aqui. Então, tá aqui a nossa esfera. Eu também posso apagar, certo? Colocar uma esfera bem aqui no meio. E aqui nós temos por último, o elipsoide. Seleciono aqui o elipsoide e aí vou definir os raios em x, em y e em z para o meu elipsoide. Certo? E aí eu posso salvar. Então salvei aqui e aí executando esse arquivo no MATLAB, nós temos o arquivo aqui .off, né, que foi salvo lá de acordo com tudo que eu fui desenhando aqui na interface. Eu vou aqui testar a função de novo, né, que vai ser desenhado um novo grid. Então vou testar aqui com 20, por exemplo. Então defino 20 para x, para y, para z, dou um OK, confirmo e está aqui o novo grid, tá? Ó, funcionando tudo certinho. Então, é isso, pessoal. Esse foi o projeto referente à terceira unidade e obrigado.